Olá, geógrafos da Floresta Social. Vamos iniciar essa terceira aula pensando agora nas duas primeiras que tivemos. Na primeira aula a gente falou justamente do porquê ter saúde, para que ter saúde. E na segunda, para que ter o dinheiro. Essas duas coisas, essas duas grandezas, elas vão estar sempre relacionadas ao nosso curso. Mas a questão a partir de agora é, essas duas grandezas, elas seriam para você concorrentes, ou seja, se cruzam, ou seriam paralelas, elas andam lado a lado, mas não se cruzam. São assuntos bem diferentes. Nessa concepção aqui do nosso curso, justamente a gente vai trabalhar com uma ideia que é justamente o cruzamento das informações. Para muitas pessoas, saúde e dinheiro são coisas que são importantes, mas elas não se entrecruzam. Elas não têm relação direta entre si. E o que eu posso dizer para você, a partir dessa vivência, é que essas duas coisas estão o tempo todo relacionadas. Não há como uma coisa fugir da outra. E uma implica na outra. Pelo menos no modelo que nós temos hoje da nossa floresta social. Então, por isso, nós vamos entrar nessa lógica a partir da ideia de que são ideias que se cruzam, que se relacionam. Esses dois instrumentos são importantíssimos para que você os tenha na sua mochila. Nessa viagem, por esse atalho, nessa floresta social. Dessa forma, com essas duas grandezas na sua mochila, preparados para as adversidades, é que você vai estar realmente pronto para viver todo esse processo. Então, são grandes instrumentos. E a ideia de que são dois instrumentos é apenas uma face do processo, porque na verdade é o mesmo instrumento. São dois lados de um mesmo instrumento. A saúde e o dinheiro, eles estão relacionados nesse sentido. Os dois instrumentos, eles têm a mesma função, o seu poder de ação. Só que no caso da saúde, é uma capacidade que você tem quando você tem a saúde, a capacidade de atuar. E o dinheiro vem como instrumento para essa capacidade. Então, quanto mais saúde você tem, mais capacidade de ação você tem. E quanto mais dinheiro você tem, mais instrumento, mais ferramentas de ação você tem. Então, essa é a lógica dessas duas ferramentas que você vai levar dentro dessa floresta social. A relação justamente desses dois passa de como você consegue utilizar os dois ao mesmo tempo. Com a capacidade de ter saúde e poder ajudar pessoas, você, com o dinheiro, você amplia esse processo porque ele é um instrumento, uma ferramenta. Ao longo da história humana, nós somos a espécie que mais utilizou instrumentos para modificar a nossa relação com o meio ambiente. Então, nós passamos da interferência das simples machadinhas, flechas, barcos. Nós conseguimos, na verdade, hoje, fazer instrumentos muito mais sofisticados e que, ao mesmo tempo, também provocam muito mais alterações ambientais. Então, essa pegada de mostrar para você que toda essa relação está ligada diretamente a como você lida com o dinheiro, com o poder de ação. E quanto mais poder de ação, mais você pode fazer. Então, se você gostaria de ajudar alguém e você tem algum valor, quanto mais você tiver, mais ajuda você pode fazer. Então, isso é a relação direta ao que você pode fazer com esse instrumento. Claro, o contrário também é verdade. Que se você tiver esse instrumento, mas não tiver a condição moral, você também pode usar esse instrumento para fazer muito mal às pessoas. Isso é clássico e até tema de cinema, quando você mostra que muitas pessoas associam até todas as pessoas que têm dinheiro como pessoas que têm uma índole ruim.
na verdade, não necessariamente está ligado a isso. A pessoa pode ser boa ou ruim. O dinheiro apenas vai potencializar esse processo. O que eu acho que agora você vai ter daqui por diante é o poder de fazer algo melhor, porque vai ter também esse dinheiro. Então, essa é a lógica que a gente vai colocar a partir de então. Mas de que forma o dinheiro também pode prejudicar a sua saúde? Olha, se a gente sempre coloca, é muito mais fácil você imaginar que o dinheiro ele possibilita ter mais saúde, com toda certeza. Agora, também é possível dizer que, às vezes, muito dinheiro também implica em perda de saúde. Existe um estudo que mostra que o ganho, o grau de felicidade de uma pessoa, ele cresce à medida que os seus ganhos aumentam. Então, se você vai ganhando 2.000, 3.000, 10.000, mas existe um patamar para isso. Os estudos mostraram que tem um teto para esse valor. A partir de um valor X, você começa a decrescer. A sua felicidade, o seu bem-estar começa a decrescer. Então, nesse caso, o dinheiro não traz felicidade? Não. A questão é que você não consegue mais viver por si só, sem considerar a perda do dinheiro. Então você fica muito mais preocupado em segurar, em fazer essa segurança do seu patrimônio, do que em viver para ele. Por isso, em uma sociedade mais justa, todas as pessoas deveriam buscar a riqueza, porque isso torna as pessoas mais iguais. Não adianta muito você pensar em ter grandes valores se isso não implica necessariamente na partilha, na forma de incentivar outras pessoas a também ter. Se a sua ideia é ter para que o outro não tenha, a sua paz também não está garantida. Porque essas diferenças, essa desigualdade social prejudicam ambos os lados. E essa desigualdade provoca a sua perda de saúde ao longo do tempo. Então, não necessariamente ter muito dinheiro leva à saúde. Leva a saúde num patamar. Então, você pode ampliar. Então, se você imagina que ter dinheiro é a condição para ter saúde, estamos invertendo essa lógica a partir de agora. Você primeiro precisa ter saúde, para depois você pensar em dinheiro. Porque só assim, estando bem, é que você vai poder administrar esses grandes valores, a sua riqueza. Sem essa ideia de que se você não consegue administrar pouco, certamente vai ter muita dificuldade em administrar muito. Porque a preocupação não vai ser só administrar, vai ser conservar. Os estudos mostram que é muito mais difícil saber conservar os valores do que necessariamente ganhar. Muitas pessoas ganham valores todos os dias, mas perdem na mesma proporção, ou até mais rapidamente. Então, não necessariamente uma coisa está ligada à outra. Considerando que a sua saúde é o seu poder de ação e que o dinheiro é o seu instrumento, é a sua ferramenta, você vai utilizar essa ferramenta para modificar, como é natural do ser humano, modificar o seu ambiente, modificar a natureza. Os animais não costumam fazer grandes alterações no meio onde vivem. Os seres humanos, sim. Então, quando você tenta usar o dinheiro para esse interesse, que é modificar a sociedade, que isso seja voltado para o bem social. E a partir dessa visão é que a gente pode construir uma outra realidade, uma floresta social digna para todos. Mas esse conhecimento é um conhecimento que pode realmente prejudicar, como eu já falei antes. É como você ter a capacidade de gerar a sua própria bomba atômica. A questão é que nós estamos caminhando para um modelo social onde
se pode ter conhecimento muito mais facilmente do que séculos atrás. Nós temos acesso à rede de computadores, à internet, a bancos de dados de mais diversos tipos, temos inteligência artificial auxiliando. Então nós temos um banco de dados, informações, formações que podem nos ajudar a gerar instrumentos cada vez mais sofisticados. Mas a capacidade de gerar uma bomba atômica pode até estar dentro de cada universidade, de cada laboratório. Cada uma pessoa pode ter o seu próprio instrumento de guerra em casa, com algum conhecimento. E o que justificaria o não uso? Quando todos os países tivessem uma bomba atômica, seria a paz mundial ou o verdadeiro fim? Hoje, nós, estudantes, professores, pais, todos temos capacidade de construir essa mesma bomba. A questão é que essa bomba atômica pode estar nas mãos de uma criança, com capacidade de detonar. É a mesma coisa que você entregar uma faca para uma criança. O problema não é a faca, não é a ciência, não é a tecnologia, não são as construções, os instrumentos, não é o dinheiro, mas como lidamos com ele. Então, se você imagina que é possível ter uma faca na mão de uma criança, tudo pode acontecer. E não é só tirar a faca. É você olhar que é a criança que não tem capacidade para gerar instrumento. E você? Será que você é essa criança? Ou será que você ainda precisa utilizar tesouras de ponta, sem ponta, para poder fazer seus cortes de papel? Então essa é a lógica que a gente vai utilizar a partir de então. Então quando falamos que todo o processo de saúde e dinheiro como duas grandezas que geram para você grande poder, mas a forma de chegar até a saúde, a forma de chegar até o dinheiro, passa necessariamente por um outro poder. E é esse poder que estamos construindo aqui primeiro. É o poder do conhecimento, o poder do saber fazer. E quando esse poder estiver estruturado, aí sim a gente pode conseguir chegar e relacionar e usar bem esses dois instrumentos, que é a saúde e o dinheiro. É a lógica que vamos trabalhar nesse modelo, nesse atalho dentro da força social, é justamente utilizando e otimizando essas energias, que é a nossa saúde e nossos instrumentos. Não vamos sair gastando toda a nossa saúde e nem todo o nosso dinheiro. A gente vai até falar um pouco mais sobre como isso é gasto. Mas a partir desse momento, vamos falar como essas coisas elas não precisam necessariamente serem extenuantes. Não precisam sugar toda a sua energia. Quando a gente trata das possibilidades de saúde e investimentos, você vai estar pensando que cada um dos instrumentos eles são construídos paulatinamente. Não é um hábito de saúde, não é uma pílula mágica, não é um comportamento que vai mudar a sua saúde, mas são conjuntos de hábitos. E na mesma lógica que se trabalha com a questão dos investimentos, que a gente chama de juros compostos, a gente vai tratar mais sobre isso, ele cresce exponencialmente, somando-se uns aos outros. Os juros compostos dos investimentos é os mesmos juros que queremos sempre fugir, por exemplo, no cartão de crédito. Ora, no cartão de crédito, você vai aumentar a sua dívida de forma exponencial ao longo do tempo. Ou seja, fica impagável, quanto mais no Brasil, que é campeão mundial nessa cobrança de juros. Mas por quê? Porque cada um desses juros vão se somando e você vai acrescentando um sobre o outro. A mesma coisa acontece com seus hábitos de saúde. Com a mesma paciência que a gente vai construir uma carteira de investimentos, a gente vai construir o passo a passo da sua saúde. Mas nós vamos começar primeiro pela saúde, porque esse é o instrumento
que vai te dar suporte, que vai te dar bases financeiras para então chegar a esse momento de fazer os investimentos. Você pode até achar que não vai chegar a fazer os investimentos porque não tem dinheiro. Não é o curso aqui, a proposta não é você fazer uma renda extra. Não é você trabalhar ainda mais. É você saber que você está sendo sugado e que você pode tirar essas amarras que estão travando os seus lucros, o seu dinheiro, que seria para o que chamamos de investimento. Aqui a gente vai chamar de circulação. Então, todo esse processo de saúde e doença, saúde e investimentos, eles são exponenciais, são somatórios. Assim como se trata lá no livro Hábitos Atômicos. Hábitos pequenos, pequenos hábitos, átomos, que se somam um ao outro até se tornar tão grandes que você nem imagina como chegaram até ali. Quando você pensa em correr, você tá uma pessoa que nunca correu na vida e você não imagina que vai dali sair de casa determinado a correr 10 quilômetros. De forma alguma. Você vai primeiro caminhar mais rápido e um pouco mais. Então, esses hábitos vão se somar dia após dia. Nesse momento, a ansiedade também vai ser trabalhada. Então, tudo que a gente vai trabalhar aqui passa justamente por esse processo, começando pela saúde e depois seguindo para a área de investimentos.